Primeira pergunta para o nosso presidente, aqui o apóstolo Lucas Marcondes. E apóstolo, assim, nós gostaríamos de saber, porque esse podcast ele é especial, ele é sobre o aniversário da Aliança Cristã Church. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco como que o senhor teve essa certeza da fundação da Aliança Cristã Church e, juntamente com essa resposta, eu gostaria que o senhor incluísse como o senhor também teve a certeza do seu chamado. Então, são duas coisas. Como teve a certeza da fundação da igreja, né, que Deus te chamou para fundar a Aliança Cristã, mas antes disso veio o quê? O chamado. Então, como que o senhor pode compartilhar isso conosco? Como que surgiu? Quais foram as adversidades que o senhor enfrentou no caminho? Porque 20 anos de congregação não é para qualquer um, não é verdade? Então, a gente tem aqui muito que aprender com o senhor e a gente gostaria que o senhor compartilhasse isso. Pois bem, a fundação da denominação não foi algo tão difícil, porque eu estudei para ser pastor luterano e depois então de concluir a faculdade, o veredito final num colóquio em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é que eu era muito crente para ser pastor luterano. Então fomos para Timbó, Santa Catarina, na cidade do meu sogro, a ajudar numa Batista Nacional. E lá eu era muito abençoado para ser Batista Nacional. Ou seja, não tinha espaço também. E minha mãe fez uma ligação para a casa do meu sogro, dizendo que tinha falado com o pastor da Luterana em Campo Grande, que tinha serviço para nós aqui em Campo Grande. Vim, conversei com o pastor, a esposa e eu, de mala e cuia para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chegamos e fomos participar do Encontro com Deus, um retiro peculiar, e na volta desse retiro peculiar eu estava de pé no fundo da congregação da Igreja Luterana no Brasil, e aquela voz doce, poderosa e muitas vezes incômoda falou dentro de mim: aqui não é seu lugar, vai ser pastor junto com seu tio. E assim foi que nasceu a Aliança Cristã, junto com o meu tio, que estava orando para que Deus trouxesse a minha esposa e eu para nós começarmos uma nova denominação, coisa que eu abominava e pregava contra, e dizia que denominação nova é só para confusão. E aí me vi então nessa situação, na convicção de que era a voz de Deus, pedi um sinal a Deus, de que o meu pastor, que na época um homem douto em Bíblia, mas não muito doce nas palavras, respondesse aquilo que eu falei com Deus em pensamento: se é o Senhor que está falando, vou chamar o meu pastor na minha casa, ele vai dizer: se Deus está te chamando, vá em paz. A probabilidade dele dizer isso era mínima, não é? Mesmo porque quando alguém decidia sair do ministério da igreja luterana, ele dizia: Deus está limpando aqui mesmo, ele está tirando os frutos podres. Então, se você está indo, Deus que te abençoe, eu não abençoo ninguém. Assim que nasceu então a Aliança Cristã, fruto da intercessão, do desejo do meu tio, de que começássemos juntos uma igreja ou uma nova denominação. E eu entendi então vontade de Deus. Saí então da luterana, comecei com meu tio Aliança Cristã com 3 casais. Da luterana, graças a Deus, não fomos ninguém. Então não somos uma igreja ou uma denominação fruto de dissidência, de discórdia, de divisão. Nascemos do querer de Deus e estamos aí nessa caminhada agora, completando 20 anos. Nesses 20 anos, vivemos muitos milagres, muitas maravilhas, muitas manifestações de Deus em todas as áreas e, obviamente, também muitas lutas, muitos embates, aquilo que é próprio da vida na terra, né? Que todos nós sabemos bem como é que é. Então, começar a denominação foi mais simples do que abraçar e entender o chamado. Eu fui convidado para ir para um retiro, perguntei para o cidadão que me convidou: é coisa de crente? Ele falou sim. Eu falei: então larga para lá, porque crente é tudo tapado, tudo é aleluia e glória a Deus, e qualquer coisa que acontece é culpa do diabo. E no auge da bagunça lá nesse retiro, na cidade do interior do Mato Grosso do Sul, Laguna Carapã,
começou uma ventania e o responsável pelo retiro, o pregador, disse que aquele vento não era de Deus, era um gaúcho, tchê. Era um gaúcho. E esse gaúcho disse que o vento não era de Deus e disse que ia fazer uma oração e o vento ia parar. Eu falei, pronto, olha lá, agora o vento é do diabo e o barrigudo, sardento, que eu tinha apelidado de Papai Noel, vai orar e o vento vai parar. Quero ver, né? E o sujeito orou e o vento parou, minhas pernas começaram a tremer. E ao invés de ele jogar uma maldição, né, porque era a época da quaresma, e todo bom católico apostólico romano como eu, a época da quaresma tem que ser santo, né? E na tradição familiar, quem recebe uma praga do padre na época da quaresma, não tem quem quebra a maldição. E eu então fiquei com medo de receber uma praga, e na verdade recebi uma bênção, porque o pastor começou a assoviar um cântico que diz: vede que grande amor nos tem concedido o nosso Pai, de sermos chamados filhos de Deus. E eu disse para mim mesmo, eu quero ser filho de Deus. Na época eu não entendi, mas quem entrou em mim então, a partir daquele momento, foi o Espírito de Deus. E aí começou uma caminhada, até que, conforme as coisas foram acontecendo, foi ficando claro que era o chamado de Deus para a minha vida. Mas eu não tive assim um momento onde alguém falou ou recebi uma palavra diretiva. Foi acontecendo. Uma profetada, como diz assim. Foi acontecendo, estamos aí. Não teve profetada, não teve bifada, não teve nada disso. Teve uma convicção que foi nascendo conforme fui caminhando com Jesus. Glória a Deus.